Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Algoritmos e Programação de Computadores. 1. Tema da aula: Noção de algoritmos. Bem-vindos à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores. Marcelo Manzato, professor. É um homem branco de cabelos pretos e curtos, óculos de grau com lentes em formato retangular e barba cheia. Veste camiseta azul e usa um microfone de lapela. Ele está sentado e é visto do peito para cima, em um ambiente com paredes beges e uma persiana branca. Para a Univesp. Eu sou o professor Marcelo Manzato, vou ser o professor dessa disciplina. Antes da gente começar, pessoal, a falar um pouco sobre a disciplina, eu gostaria de me apresentar melhor. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação do campus de São Carlos, estado de São Paulo. Sou formado em Ciência da Computação, já ministrei diversas vezes disciplinas de programação e algoritmos em diversas linguagens. E para mim vai ser um grande prazer ensinar a disciplina de programação para vocês, alunos da Univesp, usando a linguagem Python. Então, pessoal, eu gostaria de começar essa primeira aula apresentando um pouquinho para vocês sobre noção de algoritmos. A tela se divide entre a apresentação de slides e a miniatura da janela de vídeo do professor, no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Eu sei que vocês já tiveram algumas experiências passadas, né, de algoritmos, noções de lógica, de algoritmos de modo geral, né? E a ideia dessa primeira videoaula é que vocês possam relembrar um pouco sobre aquelas estruturas que são fundamentais de algoritmos, para que daí a gente possa depois, né, ir se aprofundando mais em cada conceito, já trabalhando com a própria linguagem de programação Python. Tá legal? Bom, antes da gente partir então para os algoritmos em si, né, é importante a gente ver como que é feita a construção de programas. Inicialmente, a gente define o nosso problema, que é o que a gente quer resolver, né, define, né, o que o nosso programa vai desenvolver, vai fazer, né. Depois que você define o que vai ser feito no computador, a gente vai definir como aquela tarefa vai ser executada, aquele problema vai ser resolvido. E é exatamente nesta segunda fase de desenvolvimento que é onde entra o conceito de algoritmos, tá? Então, nós devemos aqui projetar a solução, que é feita por meio do algoritmo em si. Depois, nós codificamos a solução usando uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação pode ser diversas, como a própria linguagem Python, a linguagem C, linguagem Java, entre várias outras linguagens, que cada uma tem as suas especificidades, mas a maioria delas possuem algumas características que são em comum entre elas, que no caso, né, seriam as estruturas de sequência, de condição, de repetição. Então, quando você aprende uma linguagem de programação, a primeira vez é sempre a mais difícil, mas uma vez que você já está familiarizado com uma primeira linguagem de programação, aí a segunda e a terceira em diante já acaba ficando mais fácil de entender. Bom, mas independente disso, uma vez que você tem a sua solução já codificada, entra a fase de teste, que é quando você, dado o teu programa já que pode ser executado no computador,
você vai rodar aquele programa com algumas entradas e vai verificar se a saída é a esperada. No slide com o título Construção de Programas, um diagrama com as etapas explicadas pelo professor. Uma forma oval e azul, nomeada Revisões e Documentação, abrange todas as fases. Bom, então vamos ver o que são algoritmos. Bom, um algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Então você deve definir muito bem o seu objetivo, né, o que você pretende realizar, qual que é a tarefa que você pretende executar. Só que aí entra um porém, né, que quando você pede para uma pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, você pede para algum colega seu, para uma pessoa te buscar um copo d'água, vamos supor, tá? Aquela pessoa que está recebendo aquela tarefa, ela vai se perguntar alguns pontos que não estão muito claros para aquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa não sabe onde tem um copo limpo, ou aonde que tem um bebedouro ou uma fonte de água, ela vai se perguntar, ou vai perguntar para você ou para outra pessoa, como resolver aquele passo específico, né? Então, no caso de ela não saber onde tem um copo limpo, ela vai perguntar para a pessoa onde que tem um copo, né? Ou se ela não sabe onde fica o bebedouro, ela vai também perguntar onde fica aquele bebedouro, né? Então, quer dizer, as pessoas têm inteligência e habilidade racional, elas fazem perguntas para se esclarecer. Já o computador não tem um senso próprio. Ele não consegue perguntar caso ele tenha dúvidas em relação a uma tarefa específica. Então, por conta disso, os nossos algoritmos eles devem ser muito bem definidos, com uma sequência de passos bem definida, para que ele possa executar todas aquelas tarefas sem dúvidas. Tudo bem? Um algoritmo correto, pessoal, tem que ter 3 qualidades principais. A primeira delas é que cada passo do algoritmo deve ser uma instrução que possa ser realizada. A segunda qualidade é que a ordem dos passos deve ser precisamente determinada. Então, tem que ter uma ordem correta, né, de execução de cada passo. E o algoritmo deve ter um fim. Então, você deve especificar muito bem onde começa e onde termina o teu algoritmo. Vamos fazer um exemplo, tá, que é trocar uma lâmpada no teto. Tá? Então, quais são as instruções que a gente deve executar para fazer a troca de uma lâmpada queimada que está situada no teto de um quarto, por exemplo? Então, para isso, a gente pode usar o português coloquial. Novo slide com o exemplo: algoritmo para trocar uma lâmpada no teto. Um pequeno esquema exibe as palavras sublinhadas início e fim, dispostas uma abaixo da outra, com 2 instruções entre elas. Remova a lâmpada queimada, coloque a nova lâmpada. Nos slides seguintes, tópicos com instruções mais detalhadas, explicadas pelo professor. Então, olha só, eu tenho aqui um primeiro exemplo para trocar uma lâmpada no teto. Eu tenho 2 instruções nesse algoritmo. A primeira é remova a lâmpada queimada e a segunda, coloque a nova lâmpada. Bom, esse algoritmo, pessoal, pode ser que ele funcione, mas pode ser que ele não funcione. Por quê? Porque essas instruções, elas estão muito genéricas. Então pode ser que o teu algoritmo ele não saiba como resolver ou como executar cada instrução dessa, tá? E então o computador, né, pode perguntar assim: o que é necessário para remover a lâmpada queimada? Quer dizer, essa primeira instrução aqui, pode ser que você tenha que especificar melhor ela. Bom, para a gente poder remover essa lâmpada queimada, você pode especificar ela, né, um pouco mais detalhado.
Então, nesse caso aqui, eu estou colocando 3 instruções para isso, para remover a lâmpada. A primeira é posicionar uma escada debaixo da lâmpada queimada. A segunda, subir na escada até que a lâmpada possa ser alcançada. E a terceira, girar a lâmpada queimada no sentido anti-horário até que ela se solte. Tá? Então são as 3 etapas, 3 instruções para remover a lâmpada queimada. Bom, então essa primeira instrução a gente dividiu em 3. E aí eu posso também pegar essa segunda instrução aqui e dividir ela também em mais um conjunto de instruções mais detalhadas. Então, o que é necessário para colocar a lâmpada nova? Então, para isso, eu poderia detalhar dessa maneira. Ó, escolher uma lâmpada da mesma potência da queimada, posicionar a nova lâmpada no soquete, girar a lâmpada no sentido horário até que ela se firme e descer da escada. Tudo bem? Novo slide com o esquema expandido do algoritmo para trocar uma lâmpada no teto. Entre as palavras início e fim, as 7 frases instrutivas mencionadas pelo professor. Então, olha só, eu peguei todas aquelas 3 instruções do remover a lâmpada e essas 4 instruções do colocar a nova lâmpada e coloquei elas sequencialmente aqui no meu algoritmo. Então, o meu algoritmo ele ficou maior, né, e mais detalhado com esse conjunto aí de instruções e, teoricamente, ele funcionaria se o computador conseguir executar cada tarefa dessa daqui, cada passo desse. E se ele não conseguir? Se ele não conseguir, aí é questão de você detalhar mais ainda. Então pode ser, por exemplo, que você especifique, por exemplo, posicionar a nova lâmpada no soquete. Tá? Pode ser que nessa instrução o computador não saiba executar essa tarefa. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que detalhar mais só essa instrução e aí inserir aí dentro desse algoritmo. Tá joia? Então olha aqui, a gente tem o primeiro conceito de algoritmos, que é o conceito de sequenciamento. Ele estabelece um padrão de comportamento. Então as ações vão ser executadas linearmente, em sequência, uma após a outra, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Tudo bem? Até que o algoritmo termine. Mas eu posso perguntar para vocês, e se a lâmpada não estiver queimada? Né? Então, quer dizer, você vai trocar uma lâmpada sem necessidade. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode inserir o que a gente chama de teste seletivo. Quer dizer, eu só vou trocar a lâmpada se a que está lá instalada estiver queimada. Novo slide com o esquema do algoritmo de exemplo, com as 7 frases anteriores e mais 2 no início. Acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então olha só o que eu coloquei aqui. Ó. Eu vou acionar o interruptor inicialmente. E aí eu coloquei um teste seletivo. Ó. Se a lâmpada não acender, então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a escada, vou subir na escada, vou girar a lâmpada, vou escolher uma nova lâmpada, vou posicionar a nova lâmpada no soquete, vou girar a lâmpada até que ela se firme e vou descer da escada, tá? Então, quer dizer, todas essas instruções que estão aqui, pessoal, elas estão dentro dessa condição. Então, somente se a condição for verdadeira, quer dizer, a lâmpada não acendeu, tá? É que eu vou executar todas elas, eu vou fazer a troca da lâmpada. Se não, quer dizer, se eu acionar o interruptor e a lâmpada acender, eu não preciso trocar a lâmpada. Então eu não executo nenhuma dessas instruções que estão aqui e o meu algoritmo já vem para cá e finaliza. Beleza? Então aí a gente tem o teste seletivo, que vai determinar um conjunto de ações que deve ser seguido
dependendo do resultado da condição, resultar em verdadeiro ou falso. Se resultar em verdadeiro, eu executo aquelas instruções que estão dentro do teste. Caso contrário, eu não executo. Bom, tenho esse algoritmo, né? Ele é legal, mas eu posso perguntar de novo para vocês. E se a lâmpada nova estiver queimada? Né? O que eu vou fazer? No slide, o esquema com uma nova condição no meio, que diz: enquanto a lâmpada não acender, faça. O professor lê todas as etapas do início ao fim. Bom, posso melhorar o algoritmo adicionando uma outra funcionalidade que é a repetição. Quer dizer, eu vou repetir a troca dessa lâmpada enquanto a nova lâmpada não acender. Tá? Então eu tenho aqui um teste inicial para verificar se a lâmpada está queimada. Quer dizer, eu acionei inicialmente o interruptor. Se a lâmpada não acendeu, quer dizer que essa condição aqui é verdadeira. Então eu vou posicionar a escada debaixo da lâmpada queimada, subir na escada até que ela possa ser alcançada. E agora eu posso continuar com esse comando enquanto, com essa estrutura enquanto. O que essa estrutura faz? Ela vai executar tudo que tiver dentro desse comando, que são todas essas instruções, enquanto essa condição que estiver aqui for verdadeira. Então, enquanto a lâmpada não acender, eu vou fazer girar a lâmpada queimada, escolher uma nova lâmpada, posicionar a lâmpada no soquete, girar a lâmpada e descer da escada. Tá? Então, reparem que se a nova lâmpada continuar não acendendo, quer dizer, eu troquei por uma outra lâmpada que também está queimada, essa condição aqui do enquanto ainda vai ser verdadeira, então eu vou ter que executar novamente todas essas instruções que estão aqui. Beleza? E aí a gente tem então essa estrutura de repetição, que é o mesmo trecho vai ser repetido várias vezes até que a condição de parada seja alcançada. E qual que é a condição de parada? A condição de parada é quando a lâmpada acender. Tudo bem? O número de repetições é indefinido, quer dizer, você não sabe quantas vezes você vai executar isso. Mas é importante, né, deixar claro que esse número de repetições é finito. Tá? Então você não pode ter um algoritmo com um laço, né, de repetição infinito. Até pode, mas tem que ter alguma hora vai ter que parar. Né? Você não pode ter um programa que vai executar infinitamente. Em algum momento esse programa tem que finalizar. Até quando a gente tem que refinar o algoritmo? Então é o que eu já falei para vocês, né? Até que as instruções cheguem o mais próximo das instruções que são disponibilizadas pela linguagem de programação. O algoritmo ele deve ser independente da linguagem. Então reparem que a gente criou esse primeiro algoritmo independente de Python, de Java, de C, de qualquer outra linguagem. Qual que seria o próximo passo? É traduzir isso numa linguagem de programação específica. As linguagens de programação, assim como os computadores, têm um conjunto restrito de instruções e muitas dessas instruções são em comum, como os testes seletivos, as repetições, comandos de entrada e saída de dados. Então a gente vai ver aí todas essas estruturas, essas funcionalidades para a linguagem Python, né, ao longo desta disciplina. Tudo bem? Vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem este algoritmo para assistir ao filme Coringa no cinema.
Então reparem que eu já coloquei aqui um algoritmo inicial, que é ir ao cinema, comprar a entrada, ver o filme e voltar para casa. Mas eu quero que vocês tentem refinar este algoritmo, essas instruções. Em especial, tentar tratar algumas perguntas, como essas daqui. E se o filme, e se não estiver passando aquele filme ou Coringa, ou se tiver fila na hora de comprar uma entrada, e se não houver lugar na hora de a gente fazer a compra? Tá? Então eu quero que vocês tentem usar os testes de seleção e de repetição para resolver essas perguntas, né, especificar bem no algoritmo para essas condições que estão aí. Tudo bem? A imagem do professor fica em tela cheia. Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a nossa primeira videoaula de noções de algoritmos. Na próxima videoaula a gente vai continuar com esse assunto, só que agora numa representação diferente, né, que são os fluxogramas. E espero que vocês possam ter aproveitado essa primeira videoaula e que a gente possa se ver aí na próxima videoaula. Então, muito obrigado e até lá. Univesp TV.